pela Rádio Camarim, especialmente a minha esposa e também a minha filhinha, a Luciana e a Júlia, que estão acompanhando lá em Niterói, no Rio de Janeiro, pela rádio, e eu mando um beijo para elas. Elas têm acompanhado aqui os trabalhos à distância, graças a Deus. E vários irmãos também, conforme o nosso amado irmão ali pode depois comunicar aos irmãos, vários irmãos têm acessado o site da rádio e ouvido essas ministrações. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, vamos ler até ao versículo 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus queridos irmãos, eu quero convidar a todos a que abramos as nossas apostilas. Nós vamos direto para o tópico de número 2. Nós já nos ocupamos nas aulas anteriores de desdobramento sobre primeiro tópico. Os irmãos já perceberam que a nossa matéria é uma matéria que tem muitos desdobramentos, muitos pormenores, e alguns nós temos que pular, outros, claro, nós estamos dando uma ênfase maior, porque há uma necessidade de que se faça isso. Entretanto, hoje, nós pretendemos concluir esse tópico 2, para que nas próximas aulas possamos também abordar alguma coisa dos próximos tópicos que também são muito importantes para todos nós. O nosso segundo tópico, que está aí na página 2, é o crente e o discernimento. Nós vamos falar hoje, segundo a graça que o Senhor me concede, sobre o discernimento espiritual e como o crente pode discernir. Porque muito se fala sobre discernimento, mas muita gente não sabe como discernir. Muita gente pensa que o crente que discerne é somente o crente que pode ser usado por Deus através do dom de discernir os espíritos, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mas aquela é apenas uma forma pela qual a igreja do Senhor pode discernir entre o certo e o errado. Porque nós temos a palavra de Deus. E o crente que tem a palavra de Deus, o crente que anda segundo a palavra, o crente que medita na palavra de dia e de noite e nela está firmado, esse crente sabe discernir sim. E Jesus, nesse capítulo 7 de Mateus, especialmente nesses versículos que acabamos de ler, ele nos mostra como nós podemos discernir. Veja que ele começa a dizer, na cautelai-vos, é para ter cuidado, é para ter cautela, não é para aceitar qualquer coisa não, é para ter cuidado. Veja, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então agora, atentando aí para a apostila, veja, e desdobrando rapidamente, de uma maneira bastante objetiva, para ganhar tempo, tomando-se como base Mateus 7, 15 a 23, conforme está aí na apostila, veja o desdobramento dessa batalha. Veja os pontos pelos quais nós temos como discernir entre o certo
e o errado, entre aquele que está falando a verdade e aquele que está falando mentira, entre aquele que está profetizando da parte de Deus e aquele que está profetizando da sua parte, ou quem sabe até do inimigo. Isso assusta muita gente, mas infelizmente a profecia pode ter três origens. Pode ser de Deus, glória a Deus quando nós ouvimos profecias que vêm de Deus, mas também pode ser humana, oriunda da cabeça do ser humano, da nossa mente, ou até, lamentavelmente, pode ser de origem demoníaca. E a Bíblia também trata desse assunto. Aliás, não só a profecia, mas também as pregações, as manifestações, todas elas devem ser submetidas a julgamento. Julgamento. Nós já falamos anteontem, e hoje nós vamos salientar novamente, que cabe sim ao crente julgar. Muita gente diz, não, o crente não julga nada, quem julga é Deus. Meu irmão, o crente não julga caluniosamente. Não cabe ao crente o julgamento calunioso, mas o julgamento no sentido de discernir, seja que a própria Bíblia diz que o que é espiritual discerne em tudo. Veja, discerne em tudo. Ele examina tudo. A única coisa que não deve ser julgada é a palavra de Deus, porque ela é pura, ela é provada, desafida, ela é a palavra de Deus. Essa não precisa de julgamento. Agora, profecia, pregação, manifestação, tudo isso tem que ser julgado, mas julgado segundo a regra da justiça. E vamos ver o que Jesus falou. Veja aí, o item A, os falsos profetas, ou os enganadores, no sentido geral, não pense tão somente na profecia, como o tom de profecia, mas pense numa pregação, pense até mesmo numa composição, num cântico, aí, entoado, e você muitas vezes fica em dúvida, será que é de Deus? Será que não é? Será que aquela pessoa que está cantando, será que aquela pessoa que está pregando, será que ela de fato tem compromisso com Deus e tem compromisso com a palavra? Como que eu posso fazer? O negócio é não julgar, irmão. Jesus não ensinou isso não. Jesus falou, acautelai, é para ter cuidado, é para ficar atento, é para ficar alerta, em estado de alerta. Então veja, como nós podemos discernir? Como saber? Jesus ensinou. Jesus apresenta aqui nesse texto que lemos há pouco as características dos enganadores, que se passam por pessoas que estão agradando a Deus. Veja aí, menina. Os enganadores, eles parecem ser como ovelhas, mas são lobos devoradores. Jesus mesmo falou, acautelai-vos daqueles que vêm até vós e têm aparência de ovelha, mas são lobos devoradores. Então, irmão, só tem aparência. Então, tome cuidado, porque o ser humano, na verdade, ele é, meus amados irmãos, muitas vezes levado pela aparência. Ele se deixa levar pela aparência. Você deve se lembrar de como aconteceu, por exemplo, a unção de Davi como rei de Israel. A Bíblia diz que Deus falou com Samuel. Samuel era o sacerdote, o representante de Deus naquela época em que o reino era teocrático. Deus estava no controle de tudo. E Deus falou com Samuel, Samuel, o povo, o reino era teocrático, mas o povo tinha escolhido um rei. Eles queriam lá que Saul fosse o rei. Deus, como respeita a opinião do ser humano, a vontade Deus permitiu. E no primeiro ano até que foi bem, mas depois começou a ter muito prejuízo. E Deus estava no controle ainda. Naquela ocasião, Deus falou ali, meus amados irmãos, mesmo contra a vontade do povo, que o povo queria que Saul continuasse sendo rei, apesar dos grandes prejuízos que estava havendo para a nação de Israel. Deus falou para Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a casa de Jessé, o Beerita, porque eu tenho improviso do rei. E diz a Bíblia que Samuel foi até lá, na casa de Jessé, e Jessé apresentou logo seu filho mais forte, mais formoso ali. E quando Eliabe, filho de Jessé, se apresentou, Samuel, que via como todos nós temos, como todo homem vê a aparência, diz a Bíblia que Samuel olhou para aquele rapaz, para Eliabe,
está diante do Senhor o teu ungido. Mas quando ele pensava isso, Deus falou com Samuel. Ele disse: Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para a altura da sua estatura, porque eu, Samuel, o tenho rejeitado, porque eu não vejo como os homens têm aparência, mas Deus vê o coração. Veja, Deus vê o coração. E é por isso que nós não podemos nos deixar levar pela aparência. Veja o que diz o apóstolo Paulo, abra aí rapidamente em Gálatas, no capítulo 2, versículo 6. Gálatas, capítulo 2, versículo